Olá, tudo bem? Tá começando mais um domingo espetacular. Olá, tudo bem? No culto de hoje vamos conversar com ele, Renan. Solta a vinheta! Eita, até caiu aqui a vinheta. Ei! Hoje a gente vai falar sobre as complicações de um namoro na adolescência. E aí, mano? Nossa, diretão assim? Eu comecei a namorar muito nova, na minha cabeça eu não era nova, né? Eu tinha 16 anos, então 16 anos eu já sei o que eu quero da minha vida. E foi péssimo, porque eu namorei ali, o primeiro namoro teve 4 anos e, tipo, não tinha propósito nenhum. Então ali, foi bem no finalzinho do ensino médio pro começo da faculdade e esse processo todo eu, tipo, não tinha um sentimento, a ponto de casar, eu só tava ali por entendeu? Então foi uma perda de tempo grandiosa que eu olho e falo, meu Deus, eu podia ter feito tanta coisa, eu podia ter aprendido um instrumento, eu podia ter feito intercâmbio, tantas coisas ali e eu me prendi a um namoro que no final, meu Deus, não tô com essa pessoa. Eu também, eu namorei pela primeira vez com 14 anos, 15 anos eu tava já, 15 anos, durou ali cerca de um ano. Depois namorei com uns 19 anos e aí a minha terceira namorada foi a Marisa, eu tava com 22. E a mesma coisa, cara, o namoro adolescente só me atrapalhou na faculdade, me afastou dos meus amigos da época, me atrapalhou de sonhos, de projetos, porque tudo eu pensava, quando eu tiver tantos anos eu vou ver, não tenho namorada. Não tenho, tudo eu me prendia por estar comprometido com alguém. E olha a minha vida, eu com 18 anos eu fui para o Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul morei em mais de 3 cidades diferentes. Depois fui para São Paulo morei em 2 cidades diferentes, São Paulo e Guarulhos. Depois voltei para Belo Horizonte. Então se eu tivesse ficado preso a um namoro na adolescência aqui, olha quantas coisas eu teria deixado de viver. Então o namoro, a gente precisa entender o pra quê. Namoro tem um porquê, tem um quando e tem um pra quê. Por que eu namoro? Porque eu já conheci a pessoa e agora eu quero dar um passo pro casamento. Pra que eu namoro? Pra chegar ao casamento. E quando eu namoro? Quando eu estou pronto pra casar. Então, o namoro, a gente vai ter até uma série agora em junho sobre namoro. A nossa série Não Namoro, todo ano tem. Porque o namoro eu preciso entender que eu preciso ter maturidade financeira. Adolescente tem maturidade financeira? Nossa, muito raramente. A maturidade financeira não é necessariamente eu ser rico. Não tem como eu querer namorar e ficar pedindo dinheiro para os meus pais. Nossa, imagina. Você, pai e mãe que está nos assistindo, não incentive o seu filho a namorar se ele ainda não trabalha. Eu lembro de um adolescente que uma vez chegou e falou assim, eu vou comprar uma aliança de namoro pra minha namorada e tal. Vai comprar? Eu vou pedir pro meu pai. Mano, que vergonha, meu Deus do céu. Não sei se você fez isso, você tá ouvindo a gente aí, mas, gente, eu teria vergonha. Então, maturidade financeira, maturidade espiritual, e serve pra você adolescente, pra você pai também. O que é uma maturidade espiritual? Eu sou madura espiritualmente ao ponto de não depender de ninguém me cobrando pra eu crescer espiritualmente. Exatamente. Eu busco a Deus, eu sirvo, porque a partir do momento que eu tô namorando, principalmente os homens, você é responsável espiritualmente pela vida de alguém. O que é muito mais pesado. Então uma coisa é eu ter uma caminhada... E Deus vai cobrar, viu? Então uma coisa é eu ter uma caminhada com Deus pra me alimentar. Agora quando eu preciso alimentar alguém já é o dobro. Então você pai e você adolescente, observe se você tem maturidade espiritual, a ponto de resistir pecado, de lutar contra. E por último, maturidade emocional. Então o que é uma maturidade emocional? Eu estou pronto para cuidar das emoções de alguém, para lidar com as crises existenciais. Eu estou disposto a ter que carregar alguém no colo quando for necessário. Ou eu estou namorando só por carência. Porque namorar por carência não é ter uma maturidade emocional. Porque eu não namoro para ser completo espiritualmente, para ser completo emocionalmente e para ser completo financeiramente. Mas porque eu já sou completo nessas áreas, agora eu quero abençoar, eu quero transbordar. Então só aqui já tem motivos suficientes do porquê não namorar na adolescência, né? E eu pelo menos conheço um caso que deu certo somente, o resto deu errado. Quem que é? Juan e Keila. Meu Conta Deus. um pouco. O Juan tinha 13 anos e a Keila tinha 18? Isso. A Keila já estava na faculdade
um menino do ensino fundamental namorando com uma menina de 18 anos já na faculdade. Gente, é até loucura pensar nisso, mas eles são um ponto fora da curva. Porque os dois, eles já tinham, é claro que tem o plano de Deus aí, a gente sabe que eles são um casal muito abençoado por Deus, então já tinha um caminho ali. E o Juan mesmo fala que, como ele era mais novo, ele teve que correr muito para poder alcançar a Keila. Então ele já tinha essa maturidade de que ele ainda era muito novo, mas ele precisava ir muito além, porque ela tinha 18 anos, ela poderia crescer muito mais que ele, e não que ele não queria que ela crescesse, mas ele precisava alcançá-la, né? Porque ele era muito jovem ainda. Então eles namoraram aí por um tempo e também casaram muito novos, porque eles já tinham em mente que o namoro era pro casamento, né? E isso muitas vezes, quando a gente é adolescente, a gente não tem essa noção. Mas é um ponto fora da curva. Totalmente fora. fora. Com 19 anos, você tá pronto Muito pra casar com 19 Pois anos. Eu não tava. Outra coisa que a gente falou em outro episódio, tá até aqui o link se você quiser clicar, é que quando você namora por muito tempo, vai ser muito mais difícil você se guardar sexualmente, você se guardar na pureza. Então o namoro tem que ter 2 anos. Acima disso já começa a ficar complicado. Você tem plano de casar em 2 anos? Eu tô à frente de nova geração há uns 7, 8 anos que eu tô cuidando de jovens e adolescentes. Eu vou contar 3 exemplos aqui, 3 situações reais que aconteceu com adolescentes que namoraram. O primeiro, ele e a menina se machucaram muito a ponto de terem que fazer psicólogo. Ambos caíram sexualmente e um dos dois saiu da igreja, o outro ficou, mas meio lá meio cá. Segundo caso, deu gravidez aos 15 anos, teve o filho e não pôde mais estudar, teve que largar tudo. E o terceiro caso, chegou a vazar fotos da menina pelada, fotos deles tendo relações sexuais. Tudo isso, gente, porque quando a gente é adolescente, as nossas emoções elas oscilam muito. É como se a gente vivesse uma montanha-russa. Então eu não posso tomar decisões pro resto da minha vida baseadas em uma fase em que eu vivo por impulsos, eu vivo por emoções. Adolescência é tempo de quê? É tempo de você fazer intercâmbio, é tempo de você estudar, é tempo de você aprender novas línguas, aprender instrumentos. É tempo de você viver imerso. Investir em si também, né, nesse ponto, porque lá na frente você vai ter uma família também, você vai ter outras responsabilidades. Isso, viver imerso na casa de amigos, na igreja, sabe? A turma dormir toda junta, acordar todo mundo junto, e zoar e brincar. Porque quando você começa a namorar, isso já tem uma privação em relação a isso. Quando você é noivo, é trabalhar para casar. Quando você casa, já é sonho de família. Então a adolescência é a última fase para você fazer isso, para você depois não ter que viver uma adolescência tardia. Porque eu conheço muitas pessoas também que depois se divorciam novas, querendo viver uma adolescência porque não viveram lá atrás. Então, gente, o namoro, ele não é para adolescência. Pai, mãe, adolescente, não é tempo de namorar. Tempo de namorar é quando você está perto de casar. Então, comece a pensar em namoro ali a partir dos 19 anos. Comece a pensar em namoro quando você está com a sua vida mais ou menos encaminhada. Adolescência é tempo de investimento pessoal, espiritual. Isso, e eu acho que muita gente aprende também com os filmes, né? E novelas aí da vida. Isso, boa. Então, por exemplo, eu lembro que na minha época, eu ficava olhando e falava assim, nossa, mas que legal isso na TV, né? Nossa, eu queria viver isso. E aí a gente vai alimentando uma coisa que não é real na nossa cabeça. A gente acha que vai ser tudo lindo, tudo mil flores e ok, perfeito. E não é isso, né? Então aqui, enquanto a gente estava conversando, eu fiquei pensando, mas por que será que eu quis namorar tão cedo? E olha Disney. só... Não, nem é isso, porque eu não era tão assim, né? Eu sempre fui mais racional nas coisas. Sempre fui. Só que a questão é que eu via todo mundo ficando, olha só, eu via todo mundo ficando. E eu sabia, na minha cabeça, que eu não poderia ficar. Então, minha justificativa foi namorar, entendeu? Porque eu namorando, eu não teria os meus colegas me zoando que eu não ficava com ninguém. Então, isso agora que me veio na mente, porque... Então era tipo assim, o que eu vou fazer? Vou namorar, porque se eu fico com alguém, eu não vou ter um namoro. Então era meio que assim, vou ficar com essa pessoa, aí a gente vai começar a namorar e tá tudo certo. Porque eu sabia que não podia ficar. Só que na verdade não era isso, eu tinha que entender o processo do namoro. Então eu levava namoro como se fosse ficar com a pessoa, mesmo não querendo nada com ela. Então o meu primeiro namoro, durante um tempo, eu entendi que era um namoro e tal, mas depois eu fui relaxando, tipo, tudo bem, tá aqui mesmo, entendeu? E não era isso, a pessoa que tava do outro lado não merecia isso e eu também não precisava ter feito dessa maneira. Deu pra entender? Deu, e é legal você falar isso também, porque o que você alimenta? Os olhos são janelas da nossa alma, né? Então,
o que você tem alimentado o seu corpo, então a sua alma. Se você vive assistindo romances, filmes da Disney que falam sobre príncipe, princesa... É pra todos os garotos que eu já amei, acho que é esse o nome do filme. Você vai ficar desesperado querendo viver um romance e você vai até criar uma ilusão sobre o que é o namoro. Ah, vai ter borboletas na barriga e ele vai vir num cavalo branco. Não é assim. Então, a adolescência não fica só assistindo isso. Assiste filmes de crescimento pessoal, de superação, documentários, coisas que vão alimentar a sua criatividade para você inovar, porque os milionários que a gente tem hoje aí foram pessoas que na adolescência viraram uma chavinha de resolver problemas que ninguém resolvia. Ninguém é tão criativo quanto o adolescente. Ninguém tem tanto gás quanto o adolescente. Ninguém tem tanta energia quanto o adolescente. Então pega tudo isso que você tem dentro de você e ao invés de correr atrás de rabo de saia, começa a investir naquilo que você pode transformar o mundo, porque aí pode estar a razão da sua vida. Isso, e como Satanás tem deturpado isso, né? Porque hoje a gente vê os adolescentes tudo morto. Por quê? Porque eles ficam lá, ai não, parece um tanto de zumbi lá. E, gente, meu Deus, é o momento que você tem mais energia na sua vida, de criança e adolescente, meu Deus do céu. E aí eu fico, nossa, quando eles forem adultos vão ser como? Imagina. Aí vai querer ter a energia daquele jeito ou vai estar acostumado a ter uma vida, ai meu Deus, ai nossa, por que a minha vida é assim, por que eu existo? É isso aí, conclui, Mar, fala alguma coisa aí pra resumir tudo. Não namore na adolescência. Não namore na adolescência. Eu queria ter minha mente de hoje naquela época, porque eu olho e falo, gente, meu Deus, por quê? Né? Então, pega assim, como você fala, o inteligente aprende com o seu próprio erro. O sábio aprende com o erro dos outros. Então eu tô falando aqui o meu erro para que você que tá aí aprenda com sabedoria e não faça o que eu fiz. Tudo bem que a gente falou aqui no outro episódio sobre os limites do namoro, né? Não cheguei nessa parte assim de, por exemplo, ter o ato sexual no namoro. Não tive isso, mas poderia ter acontecido. Por quê? Porque eu era adolescente, não tinha o porquê do que eu estava fazendo, então eu poderia muito bem ter caído ali nessa cilada e ficado por isso mesmo. E não é o momento. A Bíblia fala que a gente vai ser julgado por aquilo que a gente sabe. Então, a partir do momento que há o ensinamento, vem a aprovação. Exato. Então, a instrução tá dada. Cabe a vocês ouvirem ou não. Mas é isso aí, gente. Olha, a gente vai ter agora o último final de semana de julho, quinta, sexta, sábado e domingo, o acampamento Heavy, acampamento de adolescentes. Nós vamos falar sobre identidade, qual é a sua. Então, a gente vai deixar aqui o link da inscrição. Se você quer participar, quer conhecer nossa galera, se inscreva, manda uma mensagem pra gente, tá bom? No mais é isso, curta esse vídeo, compartilha, se inscreva no nosso canal, tá aqui o WhatsApp, tá aqui o Instagram. Que Deus te abençoe muito, um grande abraço, quer despedir? Até mais. Tchau!